Presente. Vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Claudinei do Lim. Presente. Vereador Reinaldo Gomes. Vereador Rubão. Presente. Vereador Vanderlei. Presente. Eu também estou presente. Eu também estou presente. Eu estou resolvendo uma coisa justamente da nossa reunião agora, Bela. Já estou chegando na sala aí. Só para liberar o Braulio, que ele tem que dar uma entrevista agora. Portanto, às 9 horas e... 38. 9 horas e 38 minutos, eu declaro aberta a 26ª, salvo engano? Quarta. 24ª. 24ª reunião da CPI da Caixa Preta da BH Trans. Eu suspendo os trabalhos por 20 minutos e retornamos em instantes. Obrigado, presidente. Já estou chegando aí, pessoal. Um abraço.
9h07. Eu prorrogo por mais 10 minutos.
Retomo aqui a reunião depois de 20 minutos e suspendo por mais 5 minutos. Às 10h07.
Vamos retomar então os trabalhos aqui. 10 horas, 17 minutos. 24ª reunião, mais uma vez, da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Requerimento 145/2021, Caixa Preta da BH Trans. Ordem dos trabalhos. 1. Comunicação de aprovação das atas 21ª, 22ª e 23ª reuniões, visto não ter havido impugnação destas nos termos regimentais. 2. Oitiva. Finalidade: ouvir André Luiz de Oliveira Barra, sócio administrador da empresa Tecnotrans, Engenheiros Consultores, que prestará depoimento a esta comissão pessoalmente na condição de testemunha. Requerimento de comissão 719/2021, vinculado a requerimento 145/2021, da minha autoria. Eu informo a esta comissão que ontem, por força de um habeas corpus, o senhor André Luiz de Oliveira Barra e a senhora Renata Barra tiveram uma decisão no sentido em que eles não precisariam comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito. Mais uma vez, na posição de presidente dessa comissão, representando os meus outros 6 colegas, eu reitero o respeito ao Estado Democrático de Direito e às decisões judiciais, ainda que eu discorde delas. Essa decisão judicial é similar à decisão judicial que ocorreu com o senhor Roberto Carvalho, empresário de ônibus, que não veio a essa CPI também pelas mesmas questões. Eu informo que a Procuradoria da Câmara Municipal de Belo Horizonte se encarregará de recorrer ao próprio Tribunal de Justiça, como fez da outra vez, acreditando no mesmo procedimento que também aconteceu da outra vez, em que o Tribunal de Justiça entendeu que ele não poderia deixar de vir, mas teria de estar aqui presente entre nós. Então, eu já aviso que a Procuradoria vai tomar essas medidas e informo as pessoas que estão obtendo habeas corpus para esta comissão e talvez acreditem que isso seja uma vitória sobre nós. Me parece que o cálculo de vocês está completamente equivocado. Se há algumas pessoas que estão evitando a todo custo estar aqui para se explicar, a sociedade em Belo Horizonte consegue compreender a conexão entre os pontos. Não há burros nesta Câmara e não há pessoas na sociedade que não entendam que se as pessoas nada devem, elas não deveriam temer estar aqui. Então, se vocês acreditam que isso é uma derrota para nós, repensem. E vamos, portanto, aos nossos trabalhos de hoje. 3. Discussão e votação. Proposições da comissão. 1. Requerimento de comissão 965/2021, turno único, vinculado a requerimento 145/2021, solicitação pedido de informação. Destinatário prefeito Alexandre Calil. Finalidade: obter informações sobre os critérios utilizados e os agentes responsáveis pela definição dos preços da tarifa do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus no município de Belo Horizonte 2018. Autoria vereadora Bela Gonçalves. Em discussão. Para discutir, vereadora Bela. Rapidamente, bom dia, vereadores, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, assessoria técnica. É lamentável que a gente comece essa CPI com mais uma pessoa que não quer se explicar à sociedade, não quer se explicar à Câmara Municipal. Bom, mas dito isso, assim, em relação a esse requerimento, eu até conversava com o vereador Braulio, né? Acho que o vereador Braulio fez um pedido já que pede a memória de cálculo de todos os aumentos sucessivos de passagem que houveram desde 2008. No entanto, aqui esse requerimento eu especifico a decisão de 2018, porque ela se deu num contexto bastante polêmico, em que uma consultoria, ao que tudo indica, fraudulenta, disse que a passagem deveria custar R$ 6,35. Após esse momento, né, foi feita uma reunião na Prefeitura de Belo Horizonte em que se decidiu pela passagem custar R$ 4,50. Então, compreender de que forma que essa auditoria influiu ou não nesse processo é importante para nós. Então, a gente faz essa pergunta um conjunto de perguntas mais direcionadas para o caso do aumento de R$ 4,50 de 2018. Mais alguém para discutir? Vereador Braulio.
E o requerimento, vereadora Bela, que a senhora colocou, ele é pertinente sim, porque busca justamente aclarar mais ainda como que esse 450 surgiu, né? Eu espero que a Prefeitura dê a resposta, inclusive antecipando, presidente Gabriel, a resposta que veio para a gente foi justamente de pedir mais 30 dias para que essa memória seja apresentada, essa memória de cálculo, e eu imagino que eles devam estar lá realmente conferindo detalhes, né? Porque, quem sabe aí, a gente vai concluir que realmente de cálculo não teve nada. Vereadores e assessoria, quantas respostas feitas à Prefeitura ainda não foram respondidas dessa CPI? Vocês teriam esse dado simples aqui, fácil? Esse ofício não foi respondido. E esse é bem importante, né? Inclusive para constar no relatório, venceu? e o prazo está exíguo, né? Então, atenção, alguém da Prefeitura que nos escuta, há um ofício aqui não respondido pela Prefeitura. É importante, vereador Gabriel, que pode parecer respondido, porque ele está entrando aqui dentro do nosso relatório, mas a resposta foi de um adiamento. Então a gente não pode deixar aí nada passar, porque a gente já está chegando aí para uma reta de conclusão, né? E nós temos que subsidiar o nosso relator, vereador Reinaldo Gomes, aí, com todas as informações realmente desse levantamento que nós fizemos aí ao longo da nossa CPI. Se eu bem entendi, Bela, esse é um reforço do pedido que já foi feito, não? Esse é um pedido de informação direcionado para a passagem de 2015 com 18 com perguntas específicas. Tá, mas o outro que foi feito ainda não foi respondido, é isso? O outro não foi respondido, não. Em votação... perdão, vereador Brau. Só para comentar, é um pedido de final de junho. 28 de junho foi distribuído dia 29 de junho, ó. Então já passou aí. Para que os pedidos de informação constem no relatório, é importante que a gente talvez tente conversar com a BH Trans e a Prefeitura de Belo Horizonte para que tentem responder dentro de um prazo razoável, né? O relator quer apresentar o relatório no início de setembro. Sim. Então a gente precisa que até que o fim desse mês cheguem as respostas às perguntas, mesmo estando ainda dentro do prazo. Isso eu acho que é uma atitude de colaboração da Prefeitura com a Câmara que a gente pode solicitar. Bela, só que se chegar no final do mês, fica complicado, inviável colocá-lo no relatório, entendeu? Mas se for muito próximo à data da entrega de vereador, se a Prefeitura de Belo Horizonte nos prejudicar enquanto CPI, eu, enquanto presidente da CPI, não vou prejudicar a Câmara Municipal. Claro. Ou a Prefeitura responde o que tem que responder para esta CPI, ou nós não vamos encerrar os trabalhos pela metade. Tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a esta presidência. Assim como a vereadora Nelly Aquino, eu defendo o Poder Legislativo como eu devo defender, de maneira extremamente aguerrida. Em votação, como vota a vereadora Bela? De acordo com o meu requerimento. Como vota o vereador Braulio? De acordo. Como vota o vereador Claudinei? De acordo, presidente. Está ouvindo, né, vice-líder? Como vota vereador Reinaldo? Ouço com atenção. Como vota vereador Rubão? De acordo. Como vota vereador Vanderlei? De acordo. Eu também voto de acordo, fica aprovado o requerimento de comissão 965-2021. 2. Requerimento de comissão 967-2021, turno único, vinculado a requerimento 145-2021, quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados de várias pessoas. Eu vou fazer questão de ler aqui o requerimento de autoria da vereadora Bela Gonçalves. Lucas. Senhor presidente, requeiro a esta comissão parlamentar de inquérito da BH Trans, nos termos regimentais, com base no artigo 58 do Regimento Interno, combinado com o artigo 2º da Lei 1579/52, observada a Constituição Federal em seus artigos 5º, inciso 12 e 58, parágrafo 3º, a Lei Complementar número 105/2001, que esta comissão requisite, por meio da Procuradoria Legislativa, a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático dos representantes das empresas envolvidas
adiante listados, tendo em vista os vultosos indícios de materialidade e autoria, aliada à necessidade de obtenção de provas que não podem ser obtidas por outros meios. Esta comissão parlamentar de inquérito foi instituída com a finalidade de apurar a omissão da BH Trans frente ao desrespeito constante das normas de prestação de serviço de transporte público coletivo de passageiros no município, pelas concessionárias responsáveis. Dentre seus objetivos de investigação se encontra a trajetória e a composição econômica do setor, que assistiu a baixíssimos índices de renovação de empresas e famílias de empresários nas atuais concessionárias de serviço público de transporte coletivo nas últimas décadas. O desenvolvimento dos trabalhos da comissão demonstrou a ocorrência de conluio na concorrência pública número 131/2008, que tem nesse conluio como personagem principal o senhor André Barra e a sua filha Renata Barra, que se recusam a vir a essa comissão. Destaca-se que a fase 5 da investigação conjunta realizada pelo Ministério Público de Contas e pelo Ministério Público de Minas Gerais, no âmbito do inquérito civil MPC, número 001/2019-066, e do inquérito civil público MPMG, número 0024-1802-2013-9, demonstram o modus operandi do cartel, sublinhando, cartel das empresas de ônibus de transporte público e concluiu pela fraude perpetrada no âmbito da concorrência pública 131/2008, concessão do transporte público por ônibus de Belo Horizonte, e que os vários elementos, notadamente quanto à sua montagem, aliada à repetição de partes envolvidas, leva à conclusão de estarmos diante de um cartel, repetindo, cartel, atuante nos serviços de transporte coletivo por ônibus de município de Belo Horizonte e de outras cidades do estado de Minas Gerais. O conluio na concorrência pública, número 131/200, pode ser evidenciado pelos seguintes elementos. Todas as propostas vencedoras apresentavam os mesmos erros de português e pontuação, páginas em branco nos mesmos itens e identidade de modelos apresentados. As certidões cíveis emitidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram sequenciais para concorrentes diversos. As certidões negativas de débitos relativas à FGTS foram emitidas com diferença de minutos para várias empresas concorrentes. As propostas de dimensionamento de frota, tema extremamente sensível para ser compartilhado entre concorrentes reais, foram salvos pelas mesmas funcionárias da Tecnotrans, senhora Renata. A mesma funcionária, Renata, senhora que deve estar me ouvindo aí com seu pai, salvou diversos outros documentos para diversos concorrentes, conforme documentos 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 e 45, não excluídos outros também juntados ao material da CPI. Todos os arquivos das 6 concorrentes foram salvos em apenas 2 datas e com diferença de apenas alguns minutos. Páginas 12 a 14 da fase 2 do inquérito civil do Ministério Público de Contas 001/2019-066. A planilha de proposta do consórcio Via Urbana apresentava a nomenclatura Links e Nós BH Tecnotran, demonstrando a participação da empresa na elaboração dos documentos. Empresa do senhor André Barra, que se recusa a vir nessa CPI. Alterações idênticas nos modelos fornecidos pela licitante para todas as participantes, demonstrando que a mesma pessoa produziu todos os documentos. Autentificação sequencial em cartório dos documentos apresentados por todas as concorrentes em períodos de aproximadamente 5 minutos na mesma data. Prestação pela empresa Tecnotrans de assessoria na concorrência pública 003/2011, procedimento administrativo 129/2011, transporte coletivo distrital de Governador Valadares. A empresa que perdeu a concorrência em 2008 em Belo Horizonte, mas que pertence ao mesmo grupo empresarial das empresas que venceram, demonstrando indícios claros de repetição do modus operandi da empresa Tecnotrans na montagem de licitações. Confusão societária e a presença de pessoas do mesmo grupo empresarial e até da mesma família entre diversos concorrentes, o que era expressamente vedado pelo edital, páginas 31, 32 da fase 2 do inquérito civil do Ministério Público de Contas, 001/2019-066, coincidência de endereços informados por empresas teoricamente concorrentes. Não bastasse
após a concessão dos serviços pela licitação fraudada, já no curso da execução dos serviços pelas concessionárias, pela concorrência pública número 5/2012, foi contratada a empresa Ernst Young Terco Assessoria Empresarial Limitada para prestar, a partir de 2013, serviços de verificação independente das contas das concessionárias do Serviço de Transporte Público Coletivo, que culminou no relatório que embasou o aumento de 7,5% nas tarifas, inclusive suspenso judicialmente. O relatório foi questionado por não ter sido analisada a contabilidade das empresas, não se tratar de verdadeira auditoria, baseada em regra, em pesquisa de mercado e não na realidade do serviço, sem acesso à movimentação financeira dos consórcios concessionários com base em mera amostragem. Já pela concorrência pública 2017-002, foi contratada a empresa Maciel Consultores para prestar serviço de auditoria e de verificação independente das contas das concessionárias do Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros para o município de Belo Horizonte. Ocorre que, além de a Maciel Consultores ter apresentado proposta muito abaixo do valor de mercado apurado pela administração pública, os serviços de auditoria e verificação independente incorreram em erros crassos e inaceitáveis dentro dos parâmetros do contrato e das normas pertinentes. A análise realizada com base em amostragem, que sequer apurou 17% dos custos, quando o edital exigia análise de 100% dos custos em flagrante descumprimento do edital. A auditoria recebeu e apurou notas escolhidas pelas auditadas em meses completamente diversos dos requisitados. A auditoria recebeu notas rasuradas com local de entrega em município diverso de Belo Horizonte e de empresas que sequer integram o sistema de transporte coletivo da capital. A auditoria não foi capaz de apurar o compartilhamento de garagens. A auditoria aceitou como custo de aluguel de garagens um documento enviado pelas auditadas sem qualquer diligência para verificação do preço real, tendo contratos superados 1.400% de aumento quando comparados aos índices de reajuste nos documentos apresentados pelas próprias empresas quando da licitação 2008. A auditoria ignorou a diferença entre os dados de frota quando comparados os números de IPVA e de apólice de seguro, com variações superiores a 200 veículos. Estranhamento, houve troca de responsáveis técnicos ao longo da execução dos serviços e apenas uma das responsáveis que ingressou como sócia na empresa no ano do contrato aportou a sua assinatura nos relatórios de auditoria, se desligando em seguida. Aliás, ouvida para espanto geral do seu depoimento nessa comissão, a senhora Shayla. Ao final dos serviços de auditoria e verificação independente, a Maciel Consultores concluiu que a tarifa de então 4,5 deveria custar 6,35, sem que sua responsável técnica tenha conseguido explicar à comissão as razões de tal conclusão. E, contrariamente a outros estudos de especialidades de movimento tarifa zero que indicavam a tarifa 3,45, e ao fim foi definida a tarifa de 4,50. É evidente, portanto, que além das suspeitas relativas à própria contratação da Maciel Consultores, os serviços por elas prestados, inegavelmente, foram perpassados por diversas irregularidades que acabaram por beneficiar as empresas concessionárias com a proposição da tarifa muito acima do razoável e devido de fato. Neste sentido, por fim, registra-se ainda que, conforme consta na ata da reunião da comissão de 9 de junho de 2021, o ex-presidente da BH Trans, Célio Bousada, disse acreditar que a retirada dos agentes de bordo tenha sido uma forma de retaliação das empresas prestadoras do serviço, em função da não concessão de reajuste anual. E perguntado se Célio Bousada realmente acreditava que as concessionárias deliberadamente tivessem descumprido o contrato de vigência, a testemunha respondeu que sim, diante de todos nós aqui, diante dos nossos olhos nessa CPI. Além das demais oitivas e diligências realizadas, esta comissão buscou elucidar os fatos também a partir de oitivas de pessoas diretamente envolvidas, como o senhor José Roberto Carvalho, empresário de concessionária do transporte, o qual obteve decisão liminar para não comparecer, assim como o senhor André Luiz de Oliveira Barra e a senhora Renata Avelar Barra Rig, ambos da Tecnotrans, empresa responsável pela montagem de licitações, obtiveram decisão liminar para permanecer em silêncio
e agora também para nem vir a esta comissão. Embora esta comissão respeite, evidentemente, a autoridade das decisões judiciais, estas reforçam a condição de envolvimento em fatos investigados. Considerando, portanto, que a Constituição da República Federativa do Brasil e a legislação pertinente conferem a comissões parlamentares de inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, dentre estes determinar a quebra de sigilo, bem como que os representantes das empresas envolvidas nas irregularidades nas licitações do serviço de transporte coletivo e de auditoria e verificação independente e na sua execução são pessoas centrais na articulação dos demais agentes públicos e privados envolvidos, e por fim, que as provas necessárias não podem ser obtidas por outros meios, requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de dados das seguintes pessoas. Vamos a elas. Roberto José de Carvalho, CPF 104-634-29672, representante legal da empresa líder do consórcio Dom Pedro II, Rodopaz Transporte Coletivo de Passageiros Limitada. Envolvimento: o consórcio Dom Pedro II participou do conluio entre licitantes na concorrência pública 131/2008. Período da referência de quebras de sigilo, 2007 a 2008, 2013 a 2021. Rosângela Ribeiro Melo Peixoto, representante credenciada do consórcio Dom Pedro II. Envolvimento: o consórcio Dom Pedro II participou do conluio entre licitantes da concorrência pública 131/2008. Eu vou pular o CPF e o período que está aqui no documento. Charles Círio Coelho, representante credenciado do consórcio Dom Pedro II. Consórcio também participou do conluio das licitantes. José Márcio de Moraes Matos, representante legal da empresa do consórcio BH Leste, Viação Globo Limitada. Também participou do conluio de licitantes. Sabina Augusta Cauarque Leite, representante credenciada do consórcio BH Leste. Também no mesmo conluio. Ana Carolina Venâncio Salomão, representante credenciada do consórcio BH Leste, que participou do conluio entre licitantes. José Braz Gomes Pereira Júnior, representante legal da empresa líder do consórcio Via Urbana, que participou do conluio entre licitantes. Marcelo Carvalho Santos, representante legal da empresa Transcid, Transporte Coletivo Cidade de Vinópolis, integrante do consórcio Via Urbana e componente do mesmo grupo empresarial, proprietário da empresa Rodopaz Transporte Coletivo. Romeu Aguiar Carvalho, representante legal das empresas valadarenses de transporte coletivo, que concorreu isoladamente na concorrência pública e fazia parte do mesmo grupo empresarial proprietário da empresa Rodopaz Transporte Coletivo. Guilherme Andrade Aquino, representante credenciado da empresa valadarense de transporte coletivos. A empresa valadarense participou do conluio entre licitantes de concorrência pública, oferecendo propostas de cortesia. Ana Paula Campos Carvalho, representante credenciada da empresa valadarense de transporte coletivo, sendo que a segunda é filha de Roberto José de Carvalho, representante legal da empresa líder do consórcio Dom Pedro II e sócio majoritário da holding, que por sua vez é sócia da empresa valadarense de transportes coletivos limitada. A empresa valadarense de transportes coletivos participou do conluio das licitantes, oferecendo proposta de cortesia. Renaldo de Carvalho Moura, procurador dos representantes legais da empresa líder de consórcio 10, Betânia Ônibus Limitada. Consórcio 10 participou do conluio entre licitantes da Força da Concorrência Pública. Francisco Magalhães de Rocha, representante credenciado do consórcio 10. O consórcio 10 participou do conluio entre licitantes na concorrência pública. Eliane Mendes Campos, representante credenciada do consórcio 10, que também participou do conluio. Humberto José Gomes Pereira, representante legal da empresa líder do consórcio Pampulha, que participou do conluio. Luiz Wagner Decache Balieiro, representante credenciado do consórcio Pampulha, que participou do conluio. Renata De Filippo, representante credenciada do consórcio Pampulha, que participou do conluio.
Eneide Carvalho Santos, representante legal da empresa Urca Auto Ônibus, integrante do consórcio Dom Pedro II e sócia da empresa Valadarense de Transportes Coletivos, entre outras. Possui ligação societária com duas supostas concorrentes, mas que na realidade pertencem ao mesmo grupo empresarial e atuaram em conjunto para dar ares de disputa à concorrência pública 131/2008. Fernando Aguiar Carvalho, representante legal da empresa Viação Carneirinhos Limitada, integrante do consórcio Pampulha e sócio das empresas Valadarense Transportes Coletivos, entre outras. Envolvimento: possui ligação societária com duas supostas concorrentes que na realidade pertencem ao mesmo grupo empresarial e atuaram em conjunto para dar ares de disputa à concorrência pública. William Alberto de Aquino Pereira, um dos sócios administradores da empresa Sinergia Estudos e Projetos Limitada, responsável por analisar as propostas técnicas da concorrência pública. Esta empresa, Sinergia Estudos, deixou de apontar as inúmeras semelhanças entre as propostas técnicas dos licitantes na concorrência pública, as quais denotavam que elas tinham origem comum. Wallace Fernandes Pereira, um dos sócios administradores desta mesma empresa, responsável por analisar as propostas técnicas, pelo mesmo motivo. Lívia Fernandes Pereira Tortoriello, uma das sócias administradoras dessa mesma empresa, pelos mesmos motivos. Márcio Gomes Bastos, engenheiro que subscreveu o relatório apresentado pela empresa Sinergia Estudos de Projeto Limitada. Envolvimento: a empresa deixou de apontar inúmeras semelhanças entre as propostas técnicas dos licitantes na concorrência pública. Período de referência das quebras de sigilo. A apresentação dos presentes pedidos não exaure a análise desta comissão parlamentar de inquérito sobre os fatos, se conjugando com as demais quebras de sigilo e diligências já requisitadas, e podemos ser requisitadas novas no decorrer dos seus trabalhos. Belo Horizonte, 9 de agosto de 2021, vereadora Bela Gonçalves. Em discussão, para discutir, vereadora Bela Gonçalves. Bom, rapidamente, né, Gabriel? Dá até um peso assinar um documento como esse que pede a quebra de sigilo bancário, telefônico de tantas pessoas, mas não há outra forma de se abrir para a população os fortes indícios de formação de cartel, de conluio na concorrência do transporte coletivo, se a gente não conseguir investigar a fundo a participação desses atores e de outros que poderão futuramente ser listados, né? Então, assim, a população de Belo Horizonte deseja isso, a cidade já pagou caro demais pelo processo de conluio no transporte que já aconteceu até aqui. Nesse sentido, é muito importante que a gente peça essa quebra de sigilo e que ela seja de fato realizada, né? E que se ela seja de fato realizada com a compreensão da justiça, da importância da obtenção desses dados, não apenas para os trabalhos da CPI, mas também para os seus desdobramentos. Vale a pena lembrar que essa CPI, desde que iniciou, já teve duas grandes conquistas. A afirmação de um termo de cooperação que vai ser feito com o Ministério Público de Contas e a criação de uma força-tarefa no Ministério Público Estadual, como foi anunciada ontem ou anteontem pelo Procurador-Geral, senhor Jaba Soares, né? E aí eu queria reforçar que esse nosso pedido, ele parte também de uma compreensão de que se existe um esquema corrupto na mobilidade, há corruptores e há quem se beneficie deles. Esses corruptores, que são quem se beneficia, né, estão ligados e são os principais acionistas das empresas de transporte. Eles que devem ser os principais investigados nessa operação, sem prejuízo da investigação também de agentes públicos que tenham participado de toda essa operação. Então é um pouco isso e vamos seguir na investigação. Queria até reforçar, vereador Gabriel, que é tão importante que a gente consiga obter todas as informações por parte da Prefeitura de Belo Horizonte,
e há pouco também fui acionada aqui perguntando quais os ofícios estão faltando, mas é importante também que a gente consiga garantir à Procuradoria da Câmara a condição de abrir esses sigilos. Então, analisar aí com muito cuidado a possibilidade de extensão, de fato, do prazo dessa CPI, para que a gente consiga garantir a firmeza de investigação dos órgãos. Para discutir, vereador Reinaldo Gomes. Eu quero aqui parabenizar a vereadora Bela, que praticamente já fez um relatório. Hoje, se a gente quisesse encerrar a CPI, já dava para fazer o encerramento dela aqui. Presidente, eu fico vendo tantas pessoas envolvidas, né, no esquema onde o trabalhador belo-horizontino, coitado, que gasta boa parte do seu salário, né, com passagens e para não ter um serviço, jus o que paga. E depois fico tentando imaginar aqui, né, como que a BH Trans contratou uma empresa de auditoria para fazer uma auditoria que não existiu. Ou seja, isso obviamente nos leva a acreditar que muitas pessoas que estavam na direção ali estão envolvidas nesse esquema monstruoso, né, que existe aí na cidade de Belo Horizonte para poder tirar o suado dinheiro do trabalhador belo-horizontino. Então eu acredito que nós estamos no caminho certo e o fato dessas pessoas, né, que não estão conseguindo aí alguns artifícios, né, para não estarem aqui presentes, já diz tudo. E eu acredito, vereador, que através realmente dessa quebra de sigilo, nós vamos chegar a muitos ainda, né? A hora que realmente começar a fazerem aí uma perícia, para periciar ligações, contas bancárias e tudo, nós vamos chegar em muitas outras pessoas que nós nem imaginamos ainda, viu? Que estejam envolvidos nesse esquema monstruoso de corrupção por parte aí BH Trans e empresas de ônibus. Eu quero discutir, a gente leu com atenção o que o Ministério Público de Contas nos apresentou, são 5 fases. Em relação, inclusive, à Operação Mar de Lama, eu me lembro de um trecho, senhores vereadores, senhora vereadora devem se lembrar, em que esses empresários são tão arrogantes que me fazem lembrar um pedaço da história. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, para além de monstruosos, eram tão arrogantes que tinham um sistema de registro de dados que colocavam no papel até as mortes, né? Eles registravam e filmavam os campos de concentração, eles não tinham vergonha daquilo. Eles registravam as monstruosidades que eles faziam. Na ata, que foi apreendida na Operação Mar de Lama, há alguns detalhes que bandidos mais comuns teriam vergonha de registrar. Como, por exemplo, cooptar filhos de juízes e desembargadores para conseguir no Poder Judiciário decisões favoráveis. Ou seja, a máfia do transporte, que não é só de Belo Horizonte, é mineira, registrava em atas a cooptação do Poder Judiciário. A tentativa de fazer com que juízes e desembargadores dessem a essas pessoas decisões favoráveis. Está registrado em ata de empresário, né? A ideia de buscar advogados de escritórios influentes, que já sabiam como operar. Fazer os filhos ficarem amigos, criar relações. Não sou um político que acredita em teoria de conspirações, sabe, Rubão? E também não sou dado a repetir Jânio Quadros com a expressão de forças ocultas. Não. Rapidamente eu sei aqueles personagens que estão agindo. Hoje, há um personagem que está deixando esse vereador aqui um pouco para além da parcimônia que eu venho vindo neste mandato, em relação à atuação que tem tido no Poder Judiciário, na Prefeitura de Belo Horizonte, no meio do empresariado, achando que está tudo resolvido, enquanto não está. Vai aqui um recado muito claro. Colocar preço na cabeça dos 7 vereadores dessa CPI, encher o bolso de dinheiro, oferecendo 7 vereadores de bandeja para o empresariado corrupto do transporte de ônibus nessa cidade,
não é algo que deveria ser feito. Não é. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. O recado está sendo claríssimo aqui, viu? Eu sei do almoço que aconteceu, das piadinhas feitas nesse almoço. O que a gente faz com essa CPI? Eu sei da piadinha feita. Será que a gente mata? Deixa eu falar uma coisa séria para o senhor. Acabou a brincadeira. Acabou porque nessa CPI não há boçais. Nessa CPI não há idiotas. Essa Câmara Municipal precisa ser respeitada. E vai ser respeitada. Não tem teatro aqui não. Tem investigação séria. Nós quebramos 8 sigilos. A eles vão se somar agora 23. Portanto, vamos a 31 pessoas. E isso daqui não é palhaçada. Senhores empresários de ônibus, se vocês estão depositando aí um Pix para alguém que está falando por esses 7 vereadores, eu recomendo que vocês não sejam trouxas. Que não sejam trouxas como aqueles trouxas que se vacinaram na garagem. Porque é muito trouxa. Quem acreditou nesse Roberto Lessa? Estava tendo vacina de Covid e recebendo aguinha com açúcar. Um deles, o depoente de hoje. Ou o senhor não sabe, senhor André Barra, que eu sei que o senhor se vacinou naquela garagem também, seu trouxa? Eu sei. Eu sei o que vocês estão conversando em almoço. A diferença é que quando vocês me grampeiam, quando vocês colocam escuta no meu gabinete, quando vocês tentam saber o que eu estou fazendo da minha vida, o máximo que vocês descobrem é que eu sou um sujeito que tem assim uma energia pessoal louvável, com vários turnos no dia. De resto, aqui não tem alguém com corrupção, aqui não tem alguém que faz algo ilícito, e nesta Câmara de Vereadores, especificamente nessa CPI, há 7 vereadores limpos. E vocês estão desnorteados porque tentaram, mas não conseguem e não conseguirão comprar nenhum dos 7 membros que estão aqui. Então, se há alguém vendendo data de conclusão dessa CPI e recebendo por isto, dizendo que aqui os trabalhos serão concluídos, eu vos digo que esta pessoa atrapalha muito a vida de vocês. E eu sei quem é. Ministério Público, que eu estive e conversei com alguns procuradores, promotores, não adianta ir no promotor e dizer que aqui há uma rigidez excessiva, sem revelar para o promotor qual que é a realidade dos fatos. Eu espero, e nós 7 aqui esperamos, um Ministério Público unido em defesa dos interesses de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Que qualquer eventual disputa interna na instituição não atrapalhe e não arquive uma força-tarefa que acaba de ser criada por um amigo, por alguém que eu respeito muito, o senhor Jarbas Soares. Envolve, inclusive, investigação criminal. Eu vou repetir aqui para ficar claro. Se tem alguém aí que acha que está tudo resolvido em relação à CPI, pensa de novo. Se tem alguém aí recebendo para vender a cabeça de 7 vereadores, pense de novo. Recado aqui cristalino, claro, límpido. Que chegue claramente na Afonso Pena 1212. Não há boçais na CPI. E não há um boçal nessa presidência aqui, não. Como diria Winston Churchill, a principal das virtudes é a coragem. Ela garante as outras. Eu desonraria os meus 6 colegas aqui se eu não atuasse assim. Prefeitura, responda os ofícios. E você que tem atuado de maneira sórdida para atrapalhar essa CPI, pare de imediato. Se não, vai piorar. Por enquanto, nós estamos aqui com a mira na máfia. Nós ainda não entramos, né, vereadora Bela? Porque há, inclusive, falta de perna e braço naqueles muitos políticos que se elegeram e se elegem nesse estado com o benefício dessa máfia.
Vários, inclusive vereadores que foram dessa casa. Não é à toa que a CPI levou tanto tempo para ser aberta. É porque havia-se muita gente aqui se locupletando disso. Não há mais. Acabou. O discurso aqui é claro e sem brincadeira, sem tom de piada. Eu sei o que vocês estão falando, eu sei o que vocês estão tramando e não vai dar certo. Quer matar, mata. Melhor. Mas não vai ter gente que vai parar aqui, não. Estou falando sério. Seríssimo. Então, gente, nós vamos agora colocar em votação uma quebra de sigilo e eu espero que o Poder Judiciário passe a colaborar com essa CPI. Por favor, porque aqui a gente realmente se dedicando a desmontar uma máfia que prejudica, gente, a vida de milhões de pessoas nesse estado. Não é só em Belo Horizonte, não. Não é. Vão às ruas, vejam como estão os ônibus, vejam o tempo e a vida que essa cidade perde esmagada nessa lataria sem vergonha. Sem vergonha. Ontem nós tivemos a primeira reunião do Comitê de Repactuação do contrato. Eu, porque sou moderado. Eu, porque sou responsável com a cidade e acho que o sistema não pode parar para não prejudicar justamente o mais pobre. Mas nós estamos discutindo um futuro apodrecido. Esse contrato, a bem da verdade, era para ser extinto. Era para acabar. É podre. É fruto de máfia, de cartel. Isso é que tinha que acontecer. Mas nós sabemos a quantidade de dinheiro e de advogados que esses empresários têm. Nós sabemos o que eles farão na justiça. E aí travarão toda a cidade, porque não tem compromisso com essa cidade. Os empresários de ônibus não têm compromisso com essa cidade. Tivessem, eles próprios rasgavam esse contrato de imediato. Mas não. O compromisso deles, lamentavelmente, é só com o bolso. E não é problema lucrar sendo empresário. Não é esse o meu problema aqui. O meu problema é lucrar tão somente na aflição e no desespero da população dessa cidade. Vindo para cá, um taxista, sempre estou vindo de táxi aqui, vereador, nós estamos acompanhando com muita atenção a CPI. É incrível isso tudo. Como é que isso tudo aconteceu? Como é que as pessoas deixaram isso tudo acontecer? Ou seja, desde 2008 isso está aí, gente. E é por isso que eu parabenizo cada um de vocês, meus colegas, Bela, Braulio, Claudinei, Reinaldo, Rubão, Vanderlei. Nós estamos fazendo aqui algo que a cidade merece. Nada além do nosso trabalho, mas algo que a cidade merece. Tá bom? Ainda há alguém para discutir? Em votação. Como vota a vereadora Bela? De acordo com a quebra de sigilo de 23 pessoas. Como vota o vereador Braulio? De acordo. Como vota o vereador Claudinei? De acordo, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Como vota o vereador Vanderlei? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 967-2021. Turno único. Outros assuntos, respostas e requerimentos, indicações da comissão. 1. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 680-2021. Autoria vereador Braulio Lara. Resposta 266-2021. 2. Ofício em resposta... Para discutir, vereador. Presidente. Requerimento de comissão número 680, protocolado dia 28 de junho, ele faz a solicitação não só das reuniões que foram realizadas pela Begatrans e os consórcios municipais, como também sobre as datas e atas que foram realizadas desde lá de trás, 2008, quando começou a vigência do contrato, até a presente data. E aí, presidente Gabriel, faço um manifesto aqui. Oi? Exatamente, vereadora Bela. Não foi nos informado, não vieram as atas. E não veio uma informação do tipo falando não tem atas. Então eu entendo que está pendente de resposta, porque é fundamental para o nosso trabalho aqui que as atas sejam todas publicizadas. Ou seja, cada um desses encontros que foram colocados aqui, que tem diversos, né? Por exemplo, teve uma que me chamou a atenção, venda de cartão Begabus, banca de revistas Begatrans, né? O que foi decidido? O que foi encaminhado? Eu gostaria de ler cada uma dessas atas. Elas não vieram e fica então esse destaque, presidente Gabriel, porque a gente vai ter que reiterar em cima do próprio
requerimento. Eu até ia sugerir isso, vereador Braulio, porque esse é o primeiro de várias outras respostas insuficientes que vieram quando vieram. Eu acho que a gente poderia, talvez, sugerir ao presidente, primeiro, fazer o levantamento de quais os ofícios não foram respondidos e quais aqueles respondidos que são insuficientes, para que a gente faça agora de maneira bem breve, talvez até uma extraordinária, para aprovar a reiteração desses pedidos, principalmente dos insuficientes, pedindo, olha, eu quero a ata, então, das reuniões que você disse que aconteceu. X, Y, Z. Para que aí a gente faça esse diálogo com o Executivo para que responda no prazo de até o final desse mês, né? É isso. Declare que não tem atas, né? Ou que declare que não tem atas, é claro. 2. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 681/2021. Autoria, vereador Braulio Lara. Resposta 267/2021. 3. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 682/2021. Autoria, Braulio Lara. Resposta 269/2021. 4. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 683/2021. Autoria, Braulio Lara. Resposta 268/2021. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Braulio. O requerimento número 683 tem uma solicitação da BH Trans para dilação do prazo por mais 30 dias. E, presidente Gabriel, esse requerimento é o que solicita que, inclusive somado ao que a gente aprovou hoje, o requerimento de autoria da vereadora Bela, que requer que seja enviada a memória de cálculo e documentos que fundamentem cada uma das vezes que a tarifa foi modificada desde 2008. Ou seja, a gente quer enxergar a fórmula paramétrica, conforme está estabelecido no contrato de concessão, os índices que foram utilizados e, no caso, obviamente, se eles não utilizarem a fórmula paramétrica, que é o que vai cair lá em 2018, vereadora Bela, é totalmente detalhado. Então, assim, a gente já está aí com quase 45 dias, né, um mês e meio do requerimento, a Prefeitura solicita mais 30 dias, mas essa informação a BH Trans já tinha que saber, isso era de cor e salteado há muito tempo. Então, se essa dilação de prazo é por ter dificuldade de descobrir por que calcularam a passagem assim, né, lamento, mas a gente precisa dessa informação aqui na CPI. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 684/2021. Autoria, vereador Braulio Lara. Resposta 263/2021. 6. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 685/2021. Autoria, Braulio Lara. Resposta 270/2021. 7. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 688/2021. Autoria, vereador Vanderlei Porto. Resposta 264/2021. É isso. Antes de encerrar, Gabriel, por favor, queria perguntar se a assessoria da comissão pode fazer esse levantamento para nós, ou se as nossas assessorias é que fazem. De quem não foi respondido ainda, né? Fazer um Excel ali, pode. Já vai controlando. E né? as duas respostas insuficientes que chegaram para você refaz elas para a gente tentar. A gente faz esse checklist completo, né? Tá. Para não ficar nada pendente para o próprio relatório do vereador Reinaldo Gomes. Então, só um detalhe, Gabriel, por favor, vereador Braulio. Só para complementar, vários desses requerimentos aqui chegaram com respostas com milhares e milhares de páginas. Então, a gente também está começando a leitura desses materiais para compilar a informação e também, efetivamente, encaminhar aí tudo que for necessário. Então, essas respostas aqui incluem muitos documentos que chegaram e, portanto, a gente está começando agora o trabalho de análise. Espero aí que a gente tenha algum encaminhamento aí, porque não só na máfia das empresas de viação, mas a nossa CPI fez pedido sobre os contratos dos radares, que é outra caixa preta, né? A questão da sinalização da cidade, que é outra caixa preta. Então tem várias caixas pretas que permeiam esse assunto e a gente está olhando item a item. Obviamente que o nosso ponto focal foi na máfia, o cartel que foi criado lá atrás para a licitação, em 2008, mas a gente está recebendo informações de outros aspectos também que merecem atenção aqui do nosso grupo. Então, só revisão. Hoje nós escutaríamos o André habeas corpus. Semana que vem, suplementares e Renata habeas corpus, na quarta-feira pela manhã.
Na quinta-feira nós temos oitiva de manhã e à tarde, um conjunto ligado à questão da auditoria, outro conjunto ligado à licitação, e na outra quarta-feira, Transfácil, não é isso? Ex-presidente, presidente. Não, quinta-feira da semana que vem. Amanhã não. Isso, a Procuradoria vai recorrer aqui dos nossos trabalhos. Vamos a uma pequena reunião aqui, depois desse nosso plenário. São 11 horas e 7 minutos e eu declaro encerrada esta reunião.